Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a comunicação. Quero mostrar para você como que você pode entender esse circuito para que facilite na hora que você for fazer os testes, beleza? Então, para que eu possa te ajudar, vou botar a lousa aqui na tela para que a gente possa iniciar a nossa aula. Vamos lá? Então, primeiro passo, precisamos entender o que é a comunicação serial, né? Então, vamos lá, comunicação serial. Comunicação serial. A comunicação serial é o processo de você enviar um bit em sequência do outro. Então, você tem uma informação que ela é enviada por um único caminho. Você tem um único caminho, onde, por exemplo, você queria digitalmente enviar uma palavra, igual você faz no seu WhatsApp, né? Imagina que seu WhatsApp fosse um meio de comunicação, que de fato é, e você transferisse essas informações por meio de um cabo, um exemplo. E esse cabo é apenas um único cabo. Quando você envia uma palavra, não vai a palavra de uma só vez, vai uma letra de cada vez. Então, por exemplo, se você quer mandar um bom dia, como é que iria? Iria primeiro, né, uma letra de cada vez para poder ir chegando essas informações lá no receptor, né, em quem quer receber essa informação. Então, iria primeiro a letra A, depois a letra I, depois a letra D, depois o espaço, depois a letra M, a letra O e a letra B. Tá? Chegando essa informação lá onde você quer enviar uma letra de cada vez. Então, comunicação serial é o processo de você enviar a informação em série, ou seja, um bit de cada vez. Né? E é importante saber que as máquinas trabalham com linguagem binária de comunicação. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a linguagem binária, porque não acredito que não seja relevante para o nosso treinamento, mas vale muito a pena você estudar mais sobre o assunto. Mas é o processo o qual as máquinas se comunicam, né? O envio de bits, né? Um bit formando ali um pacote de informação, então você tem vários bits, e isso tem uma determinada referência ou uma determinada informação que transita de um equipamento para o outro, né? E tudo feito de forma serial. Um bit em sequência do outro, tudo por um único caminho, tá? Agora também é importante saber que quem na verdade se comunica. É muito importante você saber quem na verdade se comunica. Na verdade, quem precisa se comunicar é o microcontrolador das placas eletrônicas. Então, cada placa eletrônica tem o seu microcontrolador. Então, a placa da evaporadora tem o seu microcontrolador e a placa da condensadora tem o seu microcontrolador. Tá? Vamos desenhar aqui os microcontroladores para que você possa entender esse conceito de comunicação. Tá? Então, tem aqui os dois microcontroladores. É importante você saber que o microcontrolador ele tem dois terminais dedicados à comunicação. Um que a gente chama de TX. Tá? TX se refere a transmissor de dados. Tá? É o TX. E existe o RX. O RX é o receptor de dados. Então, no terminal RX do microcontrolador, por exemplo, da evaporadora, ele recebe dados binários. E no pino TX, ele transmite dados. Tá? Isso é o microcontrolador, o cérebro da placa. Isso também acontece lá na condensadora, lá na unidade externa. A gente tem lá um TX para transmissão de dados, tá? TX, e um RX para receber esses dados. Então, todos os dois microcontroladores trabalham dessa forma. Só que tem um porém, não é ligado direto o RX no TX do outro, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer esses dois micros comunicarem,
eu teria que pegar o Tx de 1, né? Por exemplo, Tx da evaporadora, aqui por exemplo, vou botar aqui evap, e aqui condensadora, vou botar conde. O microcontrolador, como vocês sabem, ele é um circuito integrado que está localizado na placa, né? É o cérebro que controla tudo. Eu não tenho como fazer isso aqui, ó, ligar direto o Tx de um micro no Rx do outro, né? Essa daqui seria a forma mais simples de se ter uma comunicação. Poderia ter assim 2 fios, só que na verdade a gente tem um único caminho, tá? E esse único caminho ele é isolado. Existe um circuito que isola a comunicação do microcontrolador, né? Então eu tenho aqui um circuito de comunicação na evaporadora e eu tenho um circuito de comunicação na condensadora, né, que isola o microcontrolador do meio externo. E toda essa comunicação acontece por um único fio. Então eu tenho, na verdade, um circuito de comunicação dividido em 3 partes. Eu tenho aqui a parte lógica da evaporadora. Eu tenho aqui a parte lógica da condensadora. E eu tenho aqui um circuito intermediário isolado, sozinho, isolado de tudo. Esse circuito ele não recebe alimentação da placa, ele é totalmente isolado. Quando a gente fala que ele não recebe alimentação da placa, ele não recebe alimentação, na verdade, aqui, ó, do circuito lógico. Então, o circuito lógico não alimenta esse circuito intermediário em nenhum dos 2 casos aqui, ó, nem da evaporadora nem da condensadora. E a comunicação, ela acontece nesses 3 circuitos aí, tá? Então eu tenho uma informação, por exemplo, saindo da unidade mestre, é importante a gente saber isso, tá? A unidade mestre é a unidade que dá o comando para outra, tá? Que solicita informação para a outra. A unidade mestre é sempre aquela que fica se comunicando o tempo todo. A unidade escravo, ela apenas responde. Por incrível que pareça, nas máquinas da LG, a unidade mestre é a unidade externa, tá? Então, a unidade mestre é a unidade externa. Vou botar aqui o M de mestre. E a unidade evaporadora é a escravo. Vou botar aqui E de escravo, tá? Então, unidade mestre que fica gerando sinal de comunicação o tempo todo. Unidade escravo só responde, ok? E é importante que para que a unidade mestre possa gerar informação, é importante que a unidade mestre esteja funcionando. A unidade mestre precisa estar alimentada, ela precisa estar com tensão, e o microcontrolador trabalha com aquela tensão baixa que a fonte baixa gera para poder alimentá-lo. Então eu tenho aqui a energia chegando no circuito lógico da unidade externa, trabalha com 5 volts, tá? E ele precisa transferir informação, então ele vai usar aqui o Tx para fazer a solicitação de uma informação, né? Vai perguntar se a placa da evaporadora quer dar algum comando, se foi solicitada alguma informação, e aí ele transmite essa informação. Essa informação é transmitida para o circuito intermediário, que é esse circuito aqui. Esse circuito ele tem uma alimentação própria. Essa alimentação própria é uma alimentação de 70 volts, tá? Então, existe uma tensão de 70 volts que alimenta o circuito intermediário. Existe um circuito próprio para gerar essa tensão individual, tá, dos demais circuitos da placa. E esse circuito é alimentado por essa tensão para que ele possa pegar essa informação que está saindo do microcontrolador mestre, que é o da condensadora, e vai por meio aqui do circuito, depois por meio do cabo, levar essa informação até o nosso RX aqui do outro microcontrolador. Essa informação chega, esse microcontrolador aqui processa essa informação e responde, né? Responde da mesma forma, usando o Tx e fazendo o ciclo reverso, tá? Então essa é a comunicação, né? De uma maneira bem simples como ela funciona. É importante a gente saber
dessas isolações, dessas separações dos circuitos, para que a gente possa entender próximas etapas, porque pode ser que você, quando se depare com um circuito de comunicação, você sabe que a comunicação é para os microcontroladores. Pô, mas como que um microcontrolador ele trabalha com 5 volts, mas eu tenho 70 volts, por exemplo, circulando na comunicação? É porque existe um circuito isolado para isso, né? Para que faça a comunicação intermediária, ok? E aí é muito importante que você tenha esse entendimento de pelo menos quem é mestre e quem é escravo na comunicação. Porque quem é mestre fica se comunicando o tempo todo. Quem é escravo só responde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se você chega num equipamento, tá? Chegou num equipamento. Deixa eu só limpar aqui a tela. Novo. Ok. Chegou lá num equipamento. Você tem lá os 3 terminais aqui da evaporadora. Vamos colocar aqui, ó, L, N e o sinal. E lá na condensadora também. Vamos botar aqui L, N e sinal. Aí você tem o L interligado com L, você tem o N interligado com N, mas o S você separa. Separa aqui o S, interrompe o S. Aí você tem aqui a unidade mestre, que é a unidade externa. Ela é a unidade que fica gerando sinal o tempo todo. Se você vier com o seu multímetro, você fazer uma leitura de tensão DC entre o S da condensadora com o N, tá? Você vai conseguir ver a tensão oscilando, a tensão ela fica oscilando, né? Você vai conseguir ver o valor da tensão oscilar. Porque são os dados sendo transferidos, né? E o envio de dados, a tensão precisa ficar mudando o valor o tempo todo, para que a gente possa representar níveis lógicos altos, níveis lógicos baixos, e a gente vê essa oscilação da tensão. Agora, se você repetir esse mesmo teste na unidade escravo, se você vier aqui fazer o mesmo teste de tensão na unidade escravo, entre o N e o S, você vai ver que fica tudo estável, em zero geralmente, não tem oscilação nenhuma, porque a unidade escravo só responde. Como foi interrompida a comunicação, não está chegando informação nela, ela não tem nada para responder. E é muito importante que você saiba também que qualquer circuito de comunicação tem referências, e a referência sempre é o N. Então, o N da evaporadora tem que ser o mesmo N da condensadora. Não pode haver inversão, tá? Se você inverte, você mata a referência da comunicação e também da falha de comunicação. Então, o N é sempre a referência. O que é a referência? É aquela onde você vai botar sempre a ponta de prova preta na comunicação, para teste de comunicação, ok? E isso é imprescindível que você saiba desses processos, né? Que o N é a referência para a comunicação e que a unidade mestre gera sinal, a unidade escravo não gera sinal. É muito importante. E com os próximos testes, você vai aprender mais sobre como identificar problemas e falhas de comunicação nas máquinas, ok? Então, estamos chegando ao fim dessa aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, posta aqui no comentário. Forte abraço e até a próxima aula.